Olá, esta é a aula número 1 sobre binômios e aqui a gente vai apresentar alguns conceitos introdutórios para que a gente possa fazer um futuro estudo sobre os binômios de Newton e suas consequências e teoremas e etc. Então, antes da gente avançar, a gente precisa ter duas definições muito bem estabelecidas, que é qual? O conceito de fatorial, que é uma operação matemática, e o que é um número binomial, quando a gente tem um número nessa forma aqui, um binômio de n sobre k. Tudo bem? Pois bem, então a gente vai começar pela definição de fatorial, que seria o quê? É uma operação matemática em que a gente vai pegar algum número n, tudo bem? A gente vai tomar um n natural e a gente vai fazer aqui n fatorial. E ele vai me dar como resultado 1, se a gente tiver n igual a 1, e n vezes n menos 1 fatorial se o n for maior do que 1. Percebe que isso daqui é uma relação de recorrência. Por quê? A partir de um dado número n, eu vou ter ele definido a partir do termo anterior, n menos 1 fatorial. Então, se a gente for escrever isso daqui, para alguns exemplos específicos, o que a gente vai ter, por exemplo? A gente vai ter que 1 fatorial, aqui pela definição, vai ser igual ao próprio 1. O 2 fatorial, aqui ele já entra como n e n maior do que 1. Então, ele vai ser 2 vezes 1 fatorial, que vai ser igual ao próprio 2. Então, 3 fatorial vai ser igual a 3 vezes 2 fatorial, que vai ser igual a 3 vezes 2, que vai ser igual a 6. E assim por diante. Só que o que você pode fazer também é você multiplicar todos os números a partir do n até chegar no 1. Então, por exemplo, se eu tomar aqui 5 fatorial, o resultado disso aqui vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai ser igual a 120. Então, esta aqui é a definição de fatorial, tudo bem? E uma coisa que a gente tem que deixar aqui como nota, uma coisa importante, é que 0 fatorial vai ser igual a 1, tudo bem? E isso daqui não está na nossa definição, porque a gente considerou que o n pertence aos naturais, porém, esse resultado aqui você pode pensar ele como partindo dessa recorrência aqui, por exemplo, que você tem que n menos 1 fatorial é igual a n fatorial sobre n. Então, por exemplo, se eu fizesse n igual a 1, eu ia ter aqui que 0 fatorial é igual a 1 fatorial sobre 1, que seria igual a 1, tudo bem? De forma que está condizente com o nosso resultado aqui da nossa definição. Percebe que meu raciocínio aqui não está certo, porque eu deixei a definição aqui para n maior do que 1, só que isso daqui condiz com a definição que a gente deu, de que 0 fatorial é igual a 1, tudo bem? Esse resultado é válido para qualquer caso. Pois bem, agora, vindo aqui para o número binomial, a gente tem que analisar o que significa isso daqui. Então, quando eu dou um número nesse formato aqui, o que eu estou querendo dizer é um número que vai ser dado por n fatorial, dividido por k fatorial, vezes n menos k fatorial, ou seja, o número de cima fatorial, isso daqui dividido pelo número de baixo fatorial, vezes a diferença entre eles fatorial, ou seja, n menos k fatorial, tudo bem? E você olhando assim talvez não tenha nenhum significado de início, né? Você só pensa, é uma operação um pouquinho chata, em que eu tenho 3 fatoriais e tem uma operação entre eles. Porém, isso aqui tem um significado combinatórico, que seria, aqui eu coloquei, formas de se escolher k objetos entre n. Então, por exemplo, se eu te dou 4 bolinhas. Se eu te dou 4 bolinhas e eu quero escolher 2 bolinhas entre elas, de quantas maneiras eu posso fazer essa escolha? Pois bem, o número de maneiras que eu posso fazer essa escolha vai ser dado por 4 sobre 2 binômio. Binômio de 4 sobre 2, tudo bem? E isso aqui a gente calcula a partir dessa operação. Então, ele tem esse significado combinatórico. Porém, aqui nesse curso aqui, a gente vai ver, nessa playlist, a gente vai ver um significado mais para álgebra, tudo bem? Em que a gente vai estudar binômios de Newton e como aplicar ele para resolver problemas relativos a binômios de Newton. Pois bem, agora, algumas consequências imediatas dessa definição. A primeira de todas é que, se você tomar um k qualquer, você tem que o binômio de n sobre k vai ser igual ao binômio de n sobre n menos k. Por quê? Se você escrever a expressão dos dois, você vai ter que ambas as expressões vai ser dado por isso aqui, que é exatamente a expressão que a gente viu aqui em cima, tudo bem?
Então, a primeira coisa é, se eu tenho um binômio com um n igual aqui em cima, e na parte de baixo eles são, a soma deles vai dar n, por exemplo, k mais n menos k dá n. Então eu tenho que esses dois binômios aqui são iguais. A segunda definição é que quando eu tenho n em cima e o zero embaixo, isso daqui vai ser obviamente igual a n sobre n, por causa dessa propriedade de cima, e isso daqui vai ser sempre igual a 1. Isso daqui vem do fato de que n escolhe 0 vai ser igual a n fatorial dividido por 0 fatorial vezes n fatorial. O 0 fatorial é 1 e aqui vai ser n fatorial sobre n fatorial, que vai dar 1. Tudo bem? E, finalmente, a gente tem aqui, isso aqui é mais para uma questão de acelerar a sua conta, que n sobre 1 o binômio de n sobre 1 vai ser igual ao binômio de n sobre n menos 1, que vai ser sempre igual a n, tudo bem? Então você não precisa ficar fazendo essa conta aqui de cima. Quando você tiver n sobre 1 ou n sobre n menos 1, você pode jogar direto o valor de n aqui, que vai ser válido. Então, assim, a gente encerra a primeira aula. Foi uma aula introdutória, só para a gente ter uma noção do que é. Só que nas próximas aulas a gente vai começar a resolver problemas um pouquinho mais teóricos, tudo bem? E que envolve esse conhecimento. Então, a partir dessas definições, a gente vai passar a resolver os próximos problemas.